Olá pessoal, bem-vindos ao Gaiga Talks. Meu nome é Rafael Nardim, eu sou coordenador jurídico aqui do escritório. Estou aqui com o Dr. Gustavo Nardim, integrante do Núcleo de Negociações. E a nossa proposta hoje desse vídeo é bater um papo com vocês e conversar sobre essa nova postura do fisco frente à economia. Estamos vivendo um momento de mudanças muito relevante. A reforma tributária já está sendo implementada e estamos vivendo esse período de transição, onde não só um sistema de tributação está sendo alterado, como a forma como os agentes econômicos interagem entre si vai sofrer bastante impacto. E dentro desse cenário, um dos agentes mais importantes da economia acaba sendo o próprio Estado, que tem uma postura através da tributação que pode sim influenciar de forma positiva ou negativa o seu próprio desenvolvimento. Nesse cenário, tem-se emitido diversas legislações que acabam trazendo uma nova visão, né? Como o Estado está se propondo a atuar nessa nova etapa do Brasil. E o que nós temos observado é uma mudança drástica, né? A gente recentemente teve a promulgação da Lei Complementar 225, o famoso Código de Defesa do Contribuinte, na qual diversos pontos foram elucidados, como a nova postura do fisco frente às empresas, quais serão os direitos fundamentais dos contribuintes em face da própria fiscalização. E isso tem nos trazido até internamente um debate com os nossos colegas, uma visão de que o Estado está deixando de assumir aquela postura punitiva, agressiva e buscando agora uma nova postura, uma postura de colaboração tributária, cooperação tributária. Até, Gustavo, para a gente começar esse bate-papo e a gente conseguir evoluir um pouco mais sobre esse assunto que está tão latente, nós temos visto inúmeros programas de conformidade sendo editados e até mesmo situações como gravames surgindo em relação a essa nova postura. Como tu tem visto essas novas legislações? Como tu entende que vai ser essa nova postura do fisco frente às empresas? Realmente, essa mudança na legislação trouxe esse novo posicionamento da Procuradoria em ver o contribuinte não apenas como um agente a ser fiscalizado, mas um agente, né, que pode colaborar para a sua boa atuação. Até mesmo aqui no escritório a gente já teve alguns casos de que a cooperação gerou muito mais frutos do que simplesmente a fiscalização, né? Tanto em questões de negociações como em até mesmo, né, fiscalizações exatamente, elas são visivelmente mais proativas, mais positivas, com resultados melhores do que no caso simplesmente de combater, de ir atrás e fiscalizar, né, o contribuinte. Esse é um ponto importante que tu trouxe, porque realmente tem se visto bastante aqui dentro do escritório cenários que para a realidade comum são exceções, né? Essa postura colaborativa, felizmente, nas equipes de transação, nas equipes de negociação, é uma postura que já tem alguns anos. A tendência com essa nova legislação é que essa postura que as equipes de transação adotam possa ser também levada para as equipes, por exemplo, de fiscalização. Quantas vezes nós já nos deparamos com situações onde a empresa busca regularidade, ela quer resolver aquela situação e muitas vezes tem em contrapartida do Estado uma postura muito mais rígida, muito mais inflexível, né? É difícil e até nos causa uma certa dificuldade com os próprios clientes, né? Tem clientes hoje que têm dificuldade em acreditar que o Estado vai mudar a sua visão. Exatamente. Hoje em dia, vários clientes eles têm essa quebra de confiança com o fisco, uma vez que já tem esse pensamento, digamos, essa cultura de que o fisco está ali para fiscalizar, combater e ir atrás, né, digamos, de mal pagadores ou, né, contribuintes que não estejam em conformidade. E, porém, né, com o advento da LC 225, a gente espera que essa intenção, essa ideia de conformidade, de coleguismo, seja perpetuada e assim quebre essa ideia de que o fisco está ali somente para atrapalhar, somente para, né, digamos, tumultuar a atuação da empresa e a sua operação. Até tem um caso recente de um cliente nosso, no qual a gente se propôs a fazer a negociação, estávamos a fim de terminar essa negociação, porém, né, ao mesmo tempo estava tendo um imóvel leiloado dentro de uma execução fiscal,
e assim, né, causando um grande transtorno tanto na negociação como até mesmo com o próprio cliente que, né, ao mesmo tempo que estava se colocando à disposição de regularizar seu passivo, de pagar seu débito, estava tomando, né, uma punição na execução fiscal por uma mera falta de comunicação, porém, né, trazendo um grande problema para a sua operação. Perfeito, esse é o exemplo que basicamente é o que a gente quer deixar para o passado. Infelizmente, se avolumam casos assim, em que uma equipe, por exemplo, da Procuradoria, que está com essa postura cooperativa, colaborativa, estabelecendo um espaço de negociação, de conversa, para se atingir um resultado que vai ser bom não só para o fisco, mas também sustentável financeiramente pela empresa. Cenários como esse, em que a realidade administrativa está muito alinhada à cooperação, o cenário judicial da mesma empresa está totalmente contrário. A postura judicial hoje da mesma entidade, da Procuradoria, é muito mais agressiva. Então, a gente torce muito com que essa legislação provoque solucione esse problema de comunicação interna que algumas procuradorias têm e também tirem essa visão mais presumida de que o devedor hoje tributário se encontra nessa situação porque ele quer. Pelo contrário, infelizmente, a maioria dos casos que nós acompanhamos, a situação do passivo não é uma opção do contribuinte. Geralmente é uma consequência de vários pontos que não tocam a sua gestão. Às vezes pode ser uma catástrofe climática, às vezes pode ser um infortúnio relacionado à parte operacional, um incêndio na fábrica, alguma complicação familiar dentro da própria gestão que atrapalha muito a sucessão da atividade empresarial. Eu penso que, da mesma forma que o contribuinte assume uma posição de empatia, de, ok, vamos regularizar, porque eu entendo que é importante também ter esse alinhamento com o próprio Estado, que o Estado olhe também para o contribuinte e assuma essa postura empática também, de entender que, olha, se o contribuinte está à disposição para negociar, para regularizar, para estar em conformidade, então que ele pelo menos não sofra as agruras, os gravames que naturalmente a cobrança judicial desse crédito pode gerar. E nesse cenário a gente já introduz alguns elementos para esse novo panorama que nós estamos identificando, né? E os dois principais pontos que surgem à nossa face são os programas de conformidade e a nova postura de fiscalização, né? Tem uma figura dentro da lei complementar 225 que tem tirado o sono de muitas empresas, é a nova formatação da categoria do devedor contumaz. Então, basicamente, o governo transparece para nós uma postura hoje de colaboração, onde até vai ser um assunto de outros vídeos, nós vamos falar sobre os projetos, os programas de colaboração e de conformidade fiscal que estão prevendo benefícios fiscais, estão prevendo a redução da gravosidade da postura fiscal para empresas que tenham uma boa qualificação, eles chamam dos selos de conformidade fiscal, como também as empresas que não tiverem esses selos, que não tiverem essas posturas, vão sofrer mais. É exatamente isso. Hoje o devedor contumaz, ele é uma figura nova na LC 225 que pode trazer, né, uma visão muito mais, digamos, específica da Procuradoria no tocante à fiscalização. Por quê? Uma vez a empresa classificada como uma devedora contumaz, né, por N objetivos e características, ela passa a não poder mais usufruir de benefícios fiscais, né, não pode mais fazer pedidos de recuperação judicial, pois se fizer um pedido de recuperação judicial, ele será convolado em uma falência e também, dentre outras questões até mesmo de fiscalização, que elas serão, né, alvos mais frequentes da própria fiscalização da Procuradoria. Então, são pontos de extrema relevância que hoje o empresário, principalmente o que está em situações já de endividamento severo, né, com anos de dívida, será muito interessante de voltar atrás e entender o que deve ser regularizado para não vir a sofrer penalidades, como até mesmo deixar de aproveitar benefícios fiscais, como prejuízo fiscal
e base de cálculo negativo de CSLL. Esse é um ponto bem importante, né? O assunto é tão denso que ele vai ser tópico de um vídeo específico só a questão do devedor contumaz. Mas ele traz para a gente também o outro lado da moeda, né? Porque hoje a gente promove a postura e sinaliza, olha, o governo gostaria de adotar, de assumir uma postura mais colaborativa, mais cooperativa com o contribuinte. Mas a contrapartida é que os contribuintes que não aceitarem esse caminho de conformidade vão enfrentar consequências mais severas que anteriormente não estavam sendo observadas. A gente fala hoje da própria postura que o fisco está assumindo e traz como uma apresentação de ser um marco de oportunidades e riscos. A oportunidade hoje é, uma vez a empresa assumindo uma postura de conformidade fiscal, e seja qual for o perfil da empresa. Porque tem empresas hoje que, como comentado, são céticas com relação ao fisco, acreditam que não existe hoje uma postura governamental que vai estar disposta a auxiliar a empresa, como também tem empresas que têm uma postura de conformidade fiscal, que compreendem a importância do governo e querem essa regularidade. Para ambos os casos, qual for a sua configuração, a conformidade fiscal é o melhor dos caminhos, por motivos diferentes. A conformidade fiscal vai ser o melhor caminho para o perfil de conformidade, porque essa empresa vai ter condições de acessar um melhor atendimento do próprio fisco, mais rápido, com prazos mais acelerados. Vai poder também observar benefícios fiscais que outras empresas não estão observando e vai também ter a possibilidade de tornar a sua operação tributariamente mais eficiente. Ou seja, o caminho do perfil de conformidade vai alcançar para ela a performance. Com relação ao perfil cético, essa mesma performance vai ser alcançada, mas também, por mais que a empresa hoje não acredite que essa performance vai ser alcançada, vai se evitar para esse perfil cético a postura mais agressiva da fiscalização, configuração de devedor contumaz, que no meu entendimento, a partir da própria construção hoje da lei complementar, ela é totalmente desproporcional esse enquadramento. É uma situação hoje que a empresa que tiver declarada a condição de devedor contumaz nesses novos parâmetros assume um risco muito grande de quebrar. A tendência é muito grande que ela não consiga sobreviver a esse novo gravame. E a gente reflete, será que isso é uma postura colaborativa e cooperativa? Então, a gente se depara com esse novo cenário, se identifica diversos obstáculos, mas felizmente se identifica também diversas oportunidades. O que a gente sempre recomenda para os empresários, para as empresas, é que assumam uma postura de compreender essa nova etapa, essa nova era, e que busque dentro da sua realidade construir fluxos, construir demandas que tragam eles mais próximo da realidade da conformidade fiscal. Seja para aproveitar as oportunidades, seja para evitar os riscos. E riscos tem muitos e vão continuar a se avolumar. Eu acredito que o objetivo dessa nossa conversa era só introduzir esse assunto da nova postura fiscal. Como comentado, é um assunto tão rico e tão novo que vai ser tema de novos vídeos, né? Nós temos hoje os programas de conformidade, então os programas Sintonia, o programa Confia, a própria figura do devedor contumaz vai ser uma situação que a gente vai ter que abordar e especialmente outros programas que vierem a ser editados, porque esse período de transição de reforma tributária é uma constante ebulição de leis e normativas, né? Toda semana a gente tem uma novidade, toda semana a gente tem alguma outra situação que altera esse panorama, essa projeção. E o nosso objetivo é trazer esses assuntos para cá, suavizar, né, num bate-papo mais leve, para a gente conseguir se comunicar com vocês e especialmente também estar à disposição para esclarecer qualquer dúvida que possa surgir com relação a esses assuntos. Não sei, Gustavo, se tu quer deixar uma mensagem final aqui no vídeo, fica à vontade. Acredito que hoje, principalmente frente à reforma tributária, esse novo momento que o ordenamento brasileiro está vivendo, né, de ebulição, de modificação da legislação, o empresário que sair na frente
vai estar a léguas de qualquer outro concorrente que não estiver acompanhando a nova legislação. Então, é muito importante sempre estar atento às novas leis, aos novos regramentos, principalmente também aos novos programas de conformidade e que iremos abordar nos próximos vídeos aqui do canal. Não, perfeito. Acho que os assuntos hoje foram bem endereçados. A gente traz essa preocupação para conversar aqui com o pessoal, mas é um assunto muito interno dos nossos núcleos técnicos. Naturalmente, muitas questões, muitas atuações já estão sendo desdobradas, já estão sendo desenvolvidas a partir dessa nova situação. E eu também tenho uma postura bem positiva. Acredito que as empresas que assumirem um perfil mais antecipado, de precaução, de antecipação, vão poder observar frutos muito positivos, seja no seu segmento, seja na sua própria operação. Em si, pessoal, seria basicamente isso o assunto de hoje. A gente gostaria de agradecer a audiência de todo mundo e a gente está à disposição, caso tenha alguma dúvida, pode compartilhar conosco aqui nos comentários. E também, se esse assunto fez sentido para ti, faz sentido para a sua empresa, eu convido você a seguir aqui o canal, deixar uma curtida ou daqui a pouco compartilhar esse assunto com alguma outra pessoa que possa fazer sentido essa situação, tá bom? Até logo!